As crianças problemáticas são aquelas com maior amor. Só que muitas vezes não sabemos para onde estão olhando. Por isso, nas constelações também fica claro que um professor perde força quando olha apenas para o problema do aluno. No entanto, se olhar para o aluno e atrás dele enxergar seus pais, se considerar a história da família e as condições que essa criança cresceu, estará em sintonia com o destino da criança e de sua família. Ao mesmo tempo, também poderá sentir e considerar seus próprios pais em seu passado e vincular-se à sua própria força. Deste modo, o professor poderá permanecer na missão que lhe cabe conquistar a confiança necessária dos pais. Somente assim conseguirá dar aula às crianças. Deixa a criança e seus pais em sua dignidade e assume seu devido lugar como professor. Na pedagogia Hellinger, as escolas são dirigidas de maneira sistêmica e fenomenológica. Assim, o diretor tem sempre de deixar que todos os colegas se expressem para depois tomar uma decisão adequada a todos. Também é importante a coesão entre os professores e o nível hierárquico logo acima deles, ou seja, os diretores. Quando o professor trabalha contra o diretor, ele se torna insustentável para a escola. O mesmo acontece quando o professor se alia aos alunos contra outro professor. O corpo docente é um sistema submetido a determinadas ordens. Então, isso aqui é importantíssimo para quem é da área da educação, ou quem vai entrar na área da educação, né? Entender qual é a hierarquia que tem dentro de uma escola. Primeiro vem o diretor, depois os professores que estão em pé de igualdade. Todos os professores são iguais entre si. Contudo, neste nível há uma distinção. O professor que começou a trabalhar primeiro na escola tem prioridade em relação àqueles que chegaram depois. Prioridade não é urgência, tá? Muitas vezes os professores novos querem mostrar aos antigos como as coisas devem ser feitas, e o problema se instala. É importante reconhecer as capacidades e a competência dos outros, pois nelas todos são diferentes. Quando se percebe que cada um é bom à sua maneira, mas ensina com sua habilidade especial, a harmonia pode reinar entre todos. Para evitar a temida síndrome de Burnout, o professor tende a assumir o lugar que lhe cabe. Primeiro vem sempre os pais, depois os alunos e somente no fim o professor. Então, pais, alunos e, em último lugar nessa hierarquia, o professor. A posição mais baixa é a mais segura para ele. Nela tem a maior força. Somente então se cria a base necessária para a aula. Deste modo, o professor já não se sente sozinho, partilha o fardo, pode recuar um passo e continuar seu trabalho com alegria, pois o respeito mútuo é a base de uma boa educação. A constelação familiar, segundo Hellinger, teve um reconhecimento especial em 2006. Desde esse ano, a Hellinger Schule é membro associado da Universidade Europeia Jean Monnet, em Bruxelas. Graças à cooperação com a Hellinger Schule, os consteladores já podem obter diploma universitário. Sim, tanto que eu tenho. No mesmo ano, a Hellinger Schule também foi reconhecida pelo governo da Alta Baviera como método escolar e de ensino no campo de formação continuada de adultos. Também na saúde pública, o efeito da constelação familiar em doenças recebeu grande atenção. Deste modo, em março de 2018, a constelação familiar, segundo Hellinger, foi oficialmente reconhecida pelo Ministério da Saúde brasileiro como tratamento integrativo complementar e incorporado ao Sistema Único de Saúde, SUS. Sim, e um dos vídeos que circulou neste congresso foi um vídeo de um relato do Edilson. O Brasil também é o país em que, pela primeira vez, a justiça recorreu à constelação familiar. Graças a ela, conseguiu-se alcançar um índice de quase 100% de conciliação durante as audiências nos tribunais.
Em razão do grande interesse por essa temática, em junho de 2018 ocorreu em São Paulo o primeiro Congresso Internacional Hellinger do Direito Sistêmico, com cerca de 2.000 participantes. Até hoje, a constelação familiar é ensinada, apresentada e praticada em seminários no mundo inteiro por Sophie e por mim. Sobretudo na China, a constelação desenvolveu um movimento impressionante que levou milhares de interessados a nossos eventos. Por isso, sobretudo Sophie, viaja regularmente, algumas vezes acompanhada por mim, para cursos no Império do Centro. No entanto, também na Alemanha, a constelação familiar continua a ter lugar, ainda que menos do que no exterior, devido às hostilidades ocorridas no passado. Assim, além dos diversos cursos, todos os anos, no mês de outubro, ocorre a Jornada Internacional Hellinger em Bad Reichenhall, que eu conheço, amo essa cidade, tenho ela no meu coração e já fui a vários eventos lá. Organizada em 7 idiomas e com cerca de 1.000 participantes de 45 a 55 nações. Eu tive o privilégio de estar num desses eventos, que nós éramos apenas 300 pessoas. Então, era muito mais próximo e aconchegante. Quando começa a ter muita gente, é bacana também, mas tu já não tem aquela proximidade que tu tem quando tem menos pessoas. Entretanto, recentemente, passei a sofrer com dores na coluna. Sim, porque ele teve um acidente, né? Em 2013, devido a uma gripe, tive uma forte nefrite que afetou o meu coração e quase provocou insuficiência renal. Passei 3 semanas no hospital, 2 delas lutando contra a morte. Nossa boa amiga Cristina, e eu vou deixar o sobrenome aqui, diretora da Hellinger Schule na Itália, viajou imediatamente para a Alemanha e com minha esposa ficou ao meu lado nesse difícil período. Com o intuito de auxiliar os médicos no hospital, minha Sophie fez vir da América do Sul um especialista da área de nefrologia. Quando voltei para casa, buscou assistência junto a diferentes médicos da China, que me trataram com métodos da medicina tradicional chinesa. Assim, surpreendentemente, eu logo estava em pé de novo. Querido, dia 26 de setembro de 2016 foi fatídico. Não longe da nossa casa, eu estava dirigindo e saí acidentalmente da rua, batendo a toda velocidade contra o muro. Fiquei vários dias internados na unidade de terapia intensiva com fraturas nos ossos externos em várias costelas, tendo uma delas causado um derrame pericárdio. Mais uma vez, Sophie chamou médicos da China e mais uma vez Cristina veio nos ver. Após o período de internação hospitalar, fui transferido para um departamento de reabilitação, onde, porém, só aguentei ficar por 3 dias. Levemente teimoso ele, né? Tudo era muito apertado e monótono. E a comida não era boa. Contudo, meu pedido para receber alta antecipadamente foi negado. Por isso, acabei chamando um táxi e voltei para casa. Olha como é que é o Bert. Afinal, já estava conseguindo andar. Sophie ficou muito surpresa quando me viu parado de roupão na frente da porta da nossa casa. Porém, mais uma vez tive sorte. Superei bem o acidente, é verdade. No início de 2018, deleguei todas as atividades à Sophie, entre elas a Hellinger Schule, a minha editora Hellinger Publications, que fundei em 2006 e, a partir de então, passou a publicar a maioria de meus livros, mas também os de outros autores. Senti que aos poucos estava enfraquecendo com o avançar da idade. Por isso, há algum tempo acompanho minha esposa, não apenas na organização de nossas múltiplas tarefas, mas também no desenvolvimento da constelação familiar, que inclui, por exemplo, conhecimento de Sophie sobre a relação entre epigenética, atualmente a área de pesquisa mais fascinante da biologia, é verdade, e a constelação familiar. Nesse meio tempo, também deixei de aparecer em público com publicações de livros, pois Sophie assumiu essa tarefa. Portanto, essa autobiografia pode ser vista como minha última obra abrangente. O que significa põe em ordem a tua casa? E ele fala que isso aqui está em Isaías. Isaías 38, versículo 1. Significa que você a organiza para que possa partir sem que alguém espere mais alguma coisa de você.
significa que a organiza para que algo que deve e precisa continuar depois de você, porque por seu intermédio também foi dado aos outros, também possa continuar para eles. Portanto, ponha em ordem a sua casa, de modo que este presente para os outros permaneça como tal, sem que você tenha que se preocupar com isso. Põe em ordem a tua casa. Agora é uma ordem, porque tem exclamação. Também significa que algo pode continuar sem você. Continuar sem você, sem sobrecarregar ninguém e dando espaço às pessoas para que elas recebam algo de você, podendo aceitá-lo como próprio e continuá-lo em conformidade com aquilo que também lhes foi dado e requerido. A casa em ordem permanece habitada e recebe novos moradores. Existe porque é posta em ordem com amor, porque se destina ao futuro e serve à vida e ao amor. Então, coloquem em ordem a casa de vocês. É posta em ordem e fica pronta para um novo que virá. Quando faço uma retrospectiva da minha vida, sinto uma profunda alegria. Pude aproveitá-la em toda a sua plenitude. Pude ajudar milhões de pessoas do mundo inteiro com minha constelação familiar. Inclino-me perante essa graça com profunda humildade e perante a força que me foi concedida para escrever mais de 100 livros, traduzidos para 37 idiomas. Meu trabalho foi reconhecido em inúmeras homenagens. Por exemplo, com a entrega da cidadania honorária da Cidade do México e do título de doutor honoris causa da Universidade de Colombo, no Sri Lanka, bem como da Universidade Quebec, no México. Também sou grato por isso. Também sinto que tive uma grande sorte por meu estado de saúde ter permitido, apesar da minha idade avançada, que eu acompanhasse minha esposa Sophie no desenvolvimento da constelação familiar. Mesmo tendo me retirado cada vez mais da vida pública para conceder-me a necessária tranquilidade, com um sorriso nos lábios, posso continuar vinculado ao novo como o velho. Assim, todo dia que me é concedido torna-se um presente. Quem tem em vista o próprio fim tem tempo. Quem tem em vista o próprio fim tem tempo. Quer e planeja apenas o que seu fim permite. Por isso, permanece perto do que está para acontecer naquele momento e lhe permite prever o fim. Em seguida, olha para o próximo momento. Deste modo, mantém uma visão geral sobre o que é previsto e possível para ele naquele momento. Meu fim ainda não chegou. Está diante dos meus olhos. Diante deles também está o tempo que me resta. É sobretudo a ele que se dirige o olhar. Diante do fim, o tempo que me resta torna-se precioso e essencial. Preencho-o em todos os sentidos. Para mim, ele se torna um tempo preenchido. Acima de tudo, durante este período, não faço planos sobre como olhar para os limites impostos a ele. Permaneço no momento imediato e próximo, porém com toda a energia, sem desperdiçá-la com coisas secundárias. Se também anseio pelo fim, tenho o direito de ansiar por ele? O que aconteceria, então, com o tempo que me foi dado? Ainda o tenho? Ainda o recebo? Olha os questionamentos dele, né? O que acontece quando o fim desejado e temido por mim se deixa esperar? Quando ele finalmente chega, é um fim pleno que vem ao final do tempo plenamente vivido? Portanto, olho para o fim sem ter de me dirigir até ele. Ele vem por conta própria. Olha que lindo isso aqui. O fim vem por conta própria. Eu olho, eu sei, mas eu não preciso ir. Não o tenho, ele vem primeiro. Algo diferente acontece com o tempo que ainda me resta. Tenho agora e plenamente.